Olá, ferrenhos, bem-vindos a mais um Damascast. Hoje estou com o Marcos Crispim. Marcos, obrigada pela participação, obrigada por estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço pela oportunidade, pelo convite. É uma satisfação estar com vocês aqui hoje. Nós que agradecemos. O Marcos Crispim é um exemplo de superação e liderança, agente comunitário que construiu sua trajetória pública com diálogo, serviço e compromisso social. Fundador do projeto Comunidade em Ação, foi como assessor parlamentar, vereador e corregedor da Câmara Municipal, sempre pautando seu trabalho pela responsabilidade pela defesa das comunidades. Pastor da Lagoinha Alto Vera Cruz. Atualmente é coordenador da Coordenadoria Especial de Vilas e Favelas, onde segue trabalhando de forma próxima às famílias e lideranças locais. Nono filho de uma família com 10 irmãos, órfão desde 2 anos, Marcos carrega valores de humildade, união e perseverança. É casado, pai de 2 filhas. Obrigada novamente por estar aqui com a gente hoje, Marcos. E que trajetória, né? Que biografia interessante. Queria começar, então, perguntando para você contar um pouco mais sobre esse seu projeto com a Coordenadoria Especial de Vilas e Favelas, como que é essa atuação, o que vocês fazem. Conta para a gente, para quem não conhece. Mais uma vez, eu agradeço pela oportunidade de estar compartilhando um pouco da minha trajetória, da minha história de vida, do meu trabalho enquanto agente público, né? Eu sempre gosto de frisar que o agente público, ele é, por ofício, um servidor. Então, estamos aí para servir. Hoje em dia, na política, parece um pouco contraditório isso, que as pessoas se servem da política, né? Mas quando deveria servir principalmente a população como um todo. A coordenadoria é algo novo, não só em Belo Horizonte, mas também no Brasil, pois Belo Horizonte é a primeira capital do país a ter uma coordenadoria de vilas e favelas. Tem algumas cidades menores que pouco antes de Belo Horizonte fizeram, mas capital Belo Horizonte é a primeira a instituir. E a ideia da coordenadoria é ter um programa, um serviço de acesso fácil à população mais vulnerável, como gosto de usar o termo, né, da cidade, aqueles que estão afastados. Belo Horizonte, para aqueles que não conhecem, foi uma cidade que foi construída de forma planejada, e aqui ela foi construída dentro da Avenida do Contorno, que contorna a cidade hoje, o centro da cidade, mas que no início, na sua construção, ela foi pensada para ser o limite da cidade. A Avenida do Contorno era o limite e a cidade estava dentro da Avenida do Contorno. Então, todas as vilas e favelas estão fora do limite da Contorno. E aí temos algumas favelas, né, tradicionais, grandes, uma das maiores, não só do estado, né, que aqui está, mas também da América Latina. Então, nós temos algumas favelas aqui, uns aglomerados, por exemplo, da Serra, Cabana, que é muito grandes, né? Quando se pensa a Serra como aglomerado, então aí fica específico. A coordenadoria veio para aproximar a população desses locais com o poder da cidade, aproximando da população, como eu disse, mais vulnerável. Bem interessante. Eu queria perguntar de toda essa trajetória, desse seu trabalho, que eu acho que é um trabalho muito importante, muito interessante hoje em dia, que a gente precisa ver mais. Se você tem alguma história para contar, alguma superação que você tenha visto na favela, nessas vilas, que você pode compartilhar com a gente, alguma história assim interessante. Olha, a minha vida é pautada por, posso dizer, por superação, né? Eu sou o nono filho de uma família de 10 irmãos, onde meu pai morreu muito cedo, eu tinha apenas 2 anos de idade. Né? Meu pai acabou falecendo, ele saiu para trabalhar e lá no serviço ele passou mal, veio a infartar e pouco depois veio a óbito. Então, era uma família muito grande, como era tradicionalmente as famílias antigas, né? Tem muitos filhos, e só que ele morreu de repente, não era uma pessoa que estava enferma, passou mal e veio a falecer. E isso mudou um pouquinho, ou mudou muito, né, a história da família, porque até então minha mãe não trabalhava fora, ela como dona de casa, trabalhava em casa, cuidando dos filhos. Quando ele morre de repente, naquele tempo, as pessoas, diferente do que é hoje, quem não estava de carteira assinada, ele não tinha, era desligado do INAMPS, como falava, que veio a ser o INSS, o INPS, e hoje é o INSS, como a gente conhece hoje. E era o caso do meu pai, ele tinha, era o contrato, ele era mestre de obra,
naquele período que a obra tinha acabado, ele estava trabalhando para novamente fazer um novo contrato. Então, quando ele veio a óbito, ele não estava com a carteira assinada, que foi nessa transição, o que acabou trazendo muita dificuldade para minha mãe, porque aí ela não teria direito nem uma pensão. E aí imagina, viúva, perdeu o arrimo de família e tinha toda uma família para cuidar e criar sozinha. Então minha mãe passou a ser pai e mãe em meio a essa dificuldade. Então a gente veio nessa situação. E aí ela, né, junto aos sindicatos da época, conseguiu que recebesse um valor, porque o meu pai sempre trabalhou, tinha uma questão, mas ela ficou com um pouco menos que um salário. E ele ganhava, na época, vários salários, né, muito mais do que o salário mínimo da época. Ele ganhava, inclusive, vários salários, pela função que ele desenvolvia. A construção civil, na época, estava muito bem valorizada, daí ela não trabalhar fora. De repente, caiu para menos de um salário, que até então, ao contrário da lei vigente hoje, na época as pessoas poderiam ganhar menos do que um salário, que foi o caso. A pensão dela era pouco menor do que um salário mínimo. E aí a gente cresceu nesse ambiente. Eu moro numa região, até hoje, né, no mesmo bairro, que é o Alto Veracruz, que é um dos bairros que já foi, inclusive, considerado o mais violento de Minas Gerais, né? E uma região de periferia. E imagina sem pai. A ideia da época era que esses aí, que a gente ouviu muito disso, né? Esses aí, eu e meu irmão, eu tenho um irmão mais novo que tinha 1 ano quando meu pai morreu, a gente tem diferença de 1 ano. Esses aí não chega a 18 anos. Isso vai ser mais uma vítima da sociedade, aí, como falam hoje, né? Mas aí a gente veio nessa luta, nessa pegada. A família é uma família guerreira, brigadora, no sentido de trabalhadores, né? Minha mãe e meu pai tinham vindo do interior buscar uma vida melhor na cidade. Então, todos nós, todos os irmãos, são pessoas que trabalham honestamente. E aí, quando vem essa situação, no meu caso, por exemplo, acabou que tive que ir trabalhar mais cedo, né? A situação era muito precária, acabou que por volta dos meus eu já trabalhava fora, né? E antes disso a gente fazia algumas coisas para ajudar a família, mas não era um trabalho fixo. Mas por volta dos 11 anos eu já trabalhava num sacolão, e assim foi a minha infância, né? Acaba que a gente abriu mão da infância no sentido, não por escolha, mas por necessidade, ter que ir trabalhar fora, ter um horário de pegar serviço, conciliando o trabalho com a escola. Eu lembro que quando passei de ano e fui para fazer hoje, que a gente chama, né, de ensino, o que poderia ser um mérito, uma coisa boa, passou a ser ruim, porque eu fui estudar à noite porque tinha que trabalhar durante o dia. Então, em determinado momento, parei de estudar, porque chegava na sala de aula, o sacolão, a gente ia para o SEASA, né, e fazer compra. Naquela época, o SEASA abria muito cedo. Às vezes, quando eram dias assim, como estamos nesse período agora, que é chegando ao Natal, período chuvoso, a gente ia de madrugada para poder comprar verduras de melhor qualidade, né, ter uma condição de escolha melhor e chegar mais cedo para conseguir vender. Então a gente ia muito cedo, então chegava na sala de aula literalmente pescando, e aquilo ali na mente que não tinha um conhecimento qual eu tenho hoje, achava assim, não, já estou trabalhando, minha vida já está alinhada, vou parar de estudar. Então, porque mais de uma vez eu me via pescando dentro de sala de aula, e aquilo existia naquele período, né? Hoje fala muito em bullying, mas naquela época era uma zoeira só, e o povo vai lá, tá pescando, professor, tá dormindo na sua aula e tal. E a gente levava na zoeira na época, né? Mas acabou que eu me lembro que certa vez eu literalmente parei de estudar, porque já me considerava independente. Minha mãe insistiu, né? Minha mãe sempre foi uma guerreira, lutadora, insistiu tanto trilhássemos o caminho do bem, o caminho certo, honesto de trabalhar, como também no estudo. Mas ela já era uma senhora idosa, porque eu sou filho da velhice. Quando a minha mãe me teve, ela tinha 42 anos na época, quando ela me teve. Então, a gente tinha uma diferença de idade grande, e ela não conseguia tomar conta de um adolescente que já trabalhava, já tinha sua renda, e falei que ia estudar, parar, ela não pôde fazer, mas depois
tive consciência, eu voltei a estudar novamente e tal, mas naquele período eu parei. E devido a essas dificuldades, né, devido a essas lutas que a vida nos colocou, né, fatos como a perca do pai cedo, a necessidade de uma pobreza extrema, mas nunca passamos fome, mas passamos muita necessidade devido a isso, o que nos forçou a ter esse estilo de vida. Então, a minha infância, embora foi muito feliz, eu lembro com muita alegria, porque era um outro tempo, brincávamos muito, jogávamos bola e fazia outras coisas que, inclusive, tive que parar devido à questão do trabalho, trabalhar no comércio, né? Parei de jogar bola muito cedo, mas, assim, não era naquele tempo a ideia não era de vitimismo, não, ao contrário, a gente foi muito feliz, a gente teve uma infância, até por falta de uma consciência na época da realidade dura que enfrentávamos, vivíamos a vida de forma intensa, alegre e feliz. Acredito, inclusive, que até a questão da fé, de estar envolvido na igreja, também me ajudou muito nesse sentido, porque isso me deu um norte. Eu costumo dizer que, muito mais do que o governo, a presença da família e da igreja, ela faz toda a diferença na sociedade. A ausência do Estado, ela é suprida quando você vê uma família estruturada e quando você vê a presença da igreja que consegue conscientizar, principalmente o jovem da periferia, que o caminho da criminalidade, que o caminho errado, ele vai ou cefá-lo ou levá-lo a uma cadeia, uma vida do submundo que não vai dar retorno. Então, tive essas duas coisas ao meu lado. Embora minha mãe fosse viúva, ela era uma pessoa que fez o papel com louvor de pai e mãe, e os irmãos que eram muito próximos também, que eram referencial e que me ajudou a trilhar. Então, mais ou menos a minha juventude teve essa história. Olá, ferrenhos! Sabia que estamos em diversas plataformas digitais? No YouTube, Spotify, Instagram e principalmente nosso site, encontrando vários artigos envolvendo a liberdade ou a falta dela. Não perca tempo e acesse damasdeferro.com.br e em nosso Instagram, @Instituto Damas de Ferro. Bem interessante, acho que é muito legal quando a gente escuta uma história assim de superação, de sair, de superar desafios mesmo, né, e crescer na vida, prosperar. E eu queria saber um pouco também agora nessa sua trajetória, como que você foi parar na coordenadoria da especial de vilas e favelas, como que está sendo o trabalho lá? Você podia contar um pouco mais para a gente das ações que vocês estão tomando e o resultado que vocês veem todo dia? Então, e aí essa vida minha, essa questão, levou-me a envolver na transformação da realidade onde que eu morava. E aí, até devido à escola mesmo, volto a estudar novamente, já com uma idade maior, sempre muito participativo. E dentro do nome, por ter um nome diferenciado, no sentido, não é muito comum onde eu moro, meu nome, embora seja Marcos, a minha assinatura é Crispim. Então, passei a ser chamado de Crispim. A maioria lá me conhecia por Crispim. O Crispim ficou muito conhecido, pegava... Que começou com uma zoação, né? Ao Crispim. E aquilo fez com que o nome ficasse muito conhecido. Posteriormente, eu venho a envolver, a buscar melhorias, participando. Aqui em Belo Horizonte tem uma ação da prefeitura que chama Orçamento Participativo. Então, através do Orçamento Participativo, comecei a me envolver para lutar por melhorias no bairro, como, por exemplo, a rua onde eu moro era um beco. Até a porta da minha casa chegava carro, mas da minha casa para baixo era fechado, limitado, que era um beco. Só tinha passagem para pedestre, não dava para passar um carro, por exemplo. Até moto ia, mas a parte de baixo era escadaria. E nós entramos nessa trajetória, envolvendo até mesmo, assim, fui cuidar de jovens, e para tentar alinhar com que esses jovens não seguissem o caminho errado. A região onde eu moro é uma região onde o tráfico tradicionalmente é muito forte, como eu disse, uma região que já foi considerada a mais violenta de Minas Gerais, devido ao número de assassinatos na época, que foi muito alto, e a gente trabalhando com jovens, tentando conscientizá-los
a não se envolver com entorpecentes, a não entrar no mundo do crime. Isso foi fazendo uma referência na região, até pelo exemplo, porque eu muitas vezes encontrava com um jovem que achava que pelo local onde nasceu, pelas coisas que não tinha, não possuía, que o caminho mais fácil era o crime. E aí eu mostrava para eles que não, que havia oportunidade, que através do estudo, através do trabalho, ele tinha a oportunidade de escolher e de ser o senhor do seu destino. Porque eu era um exemplo vivo disso, sendo eu um órfão, sendo eu alguém que muitos poderiam apontar, isso aí não vai chegar aos 18, eu ouvi muito isso. Isso aí não chega nem aos 18. E mostrei que não, que era possível. Nessas brigas que foram feitas ao longo dos anos, automaticamente me deu um conhecimento, participação, fui fazendo alguns cursos, alencando, participando, conquistamos algumas obras que trouxeram melhoria para a região. E aí aquela indignação que acontece com muitas pessoas que de repente pensam assim, esses políticos, e boa parte infelizmente são assim, aparece apenas de 4 em 4 anos, faz muita promessa e depois some. A gente devia ter um representante nosso aqui que, além de conhecer a nossa realidade, tivesse uma outra pegada. É verdade. Aí aquele papo, assim, alguém falou, mas quem? E aí meu nome acabou sendo ventilado. Não, mas o Crispim é muito conhecido, o povo conhece ele na igreja, o povo conhece ele por causa do comércio, conhece ele no dia a dia, porque tinha muita amizade. E eu topei, falei, olha, eu topo. E aí acabei que fui candidato. Na época fizemos uma campanha sem recurso praticamente e tivemos uma votação muito boa para a época, surpreendemos assim a muita gente. Na minha primeira candidatura tive uma votação expressiva só por volta da amizade, na base da amizade mesmo. E isso fez ficar mais conhecido fora do bairro, na região. E aí, automaticamente, a gente envolveu, não saí candidato na próxima, fui cuidar de um projeto social que eu tinha fundado, que chama Comunidade em Ação, que oferta cursos profissionalizantes para os jovens, que foram amigos, que surgiu através de amigos, assim, que cada um oferecia que tinha. Tinha um que era advogado, ele ia lá prestar serviço de atendimento jurídico. O psicólogo ia lá, atendimento psicológico. E assim foi. E tínhamos também ali o futebol, que era eu que comandava. E a gente ocupava os meninos para não deixá-los ociosos, para não ser presa fácil. E com isso foi crescendo, outras pessoas foram chegando a nós, e a gente passou a ter curso de informática, curso de barbeiro, curso de depilação, de fios e outras atividades que foram somando. A gente chegou a ter 20 atividades simultâneas na época, né? E posteriormente eu venho novamente e saio candidato novamente, e aí ganho a eleição. Me torno vereador de Belo Horizonte, novamente com um gasto muito modesto, inclusive teve uma reportagem na época que mostrou que de todos os 41 vereadores que foram eleitos em Belo Horizonte, eu fui o eleito com o menor gasto de todos. A minha eleição se deu praticamente com custo zero. E aí foi motivo de reportagem, porque, tipo assim, e inclusive eu ouvia muito isso na Câmara, sério que você gastou só isso e conseguiu ser eleito? E foi o caso, praticamente sem gasto, conseguimos a eleição. E então, quando vem a atual legislatura, né, embora eu consegui triplicar a minha votação, sair de 3 mil e pouco para quase 9 mil, eu não fui eleito por causa da questão do partido. Faltou voto no partido, a minha votação foi maior do que 20 eleitos, mas tem vereador que tem menos da metade da minha votação e foi eleito. Aquela questão do coeficiente que gera a nossa política aqui no Brasil, que gera algumas injustiças, né? E o meu caso foi esse. Tem gente lá eleito com metade do meu voto. Mas aí é um outro assunto. Nisso, surge a coordenadoria e eu fui convidado para que pudesse assumir, devido a essa minha atuação junto às periferias, e por ser morador de periferia, eu venho assumir a coordenadoria. E na coordenadoria, como é o primeiro ano, nós estamos planejando, fazendo todas as diretrizes, qual será o norte,
quais serão os planos e quais serão as áreas de atuação. Então, a gente já vem com algumas ações, mas as grandes ações serão aplicadas a partir do ano que vem, porque no ano anterior, que é o 2024, ela não existia. Então, o orçamento da cidade, normalmente, ele é votado um ano antes, né? E aí, como não existia em 24, em 25, quando ela foi criada, ela não tinha um orçamento prévio. Então, esse ano a gente tem planejado, mas a gente inaugurou um CREUB, por exemplo, semana passada, sábado passado, para ser mais preciso, o primeiro CREUBS, que vai ter um por cada regional. Belo Horizonte hoje tem 10 regionais. Apenas a IPK do centro, né, da cidade, mas todas as outras 9 regionais vai ter esse CREUBS. O que é o CREUBS? O CREUBS é um centro de referência onde terão todos os serviços oferecidos pela Prefeitura de Belo Horizonte nesse local, né? Vão estar representados ali dentro de uma favela, dentro de uma vila. E aí o morador vai ter acesso a isso, ele não vai precisar se deslocar para o centro da cidade para ter acesso a esse serviço. Ou, por exemplo, se ele for fazer um evento, ele tem que ir na BH Trans, ele tem que ir na regional, ele tem que procurar. Lá mesmo ele vai conseguir ter acesso a todos esses serviços num único local. E aí tem outras questões também, a gente vai ter uma ação em parceria com a cultura, com a saúde e com todas as demais secretarias. Por exemplo, posso citar aqui 2 que já estão assim bem adiantados, logo no início do ano a gente já quer executar. Por exemplo, uma corrida que vai acontecer dentro das vilas e favelas, juntamente com as secretarias de esporte, a coordenadoria, em parceria com a Secretaria de Esporte, ela vai organizar uma corrida dentro de cada favela. E os vencedores vão correr depois, aí a gente vai estudar o local, por exemplo, vai ter uma volta dentro de Belo Horizonte. Então, tem muitas coisas que a gente está construindo, né, que a gente chama de o plano transformador. Além de revitalizações, além de obras que virão, algumas coisas boas que vão acontecer dentro das vilas e favelas. Então, o serviço da coordenadoria hoje é mais ou menos esse: aproximar o cidadão do poder público e levar os serviços da prefeitura de encontro ao cidadão. Porque normalmente quando vai falar de vilas e favelas, você lembra de desmoronamento, né, de casa caindo, de pobreza, de coisas nesse sentido, né? Ou então, quando tem tragédia, um assassinato, como foi aquela questão do Rio de Janeiro lá, ainda que seja algo no sentido assim, uma intervenção do Estado baseada legalmente, que uma ação, né, para combater o crime organizado, mas a gente viu uma cena que a gente não quer que se repita, não, vamos dizer assim, culpando os agentes públicos, os policiais em ação, mas no sentido assim, bom seria se aqueles jovens estivessem trabalhando, estivessem estudando e não estivessem sendo agentes da criminalidade, trabalhando de forma errada para ser vítimas como foram, no sentido assim, perder a vida, né? E não vítima no sentido que é como pega aí vítima da sociedade. E o que a gente quer fazer é dessa forma, levar a educação, levar o esporte, levar o conhecimento, para que amanhã ações como essa não venham se repetir, para que não seja cenário de domínio do poder paralelo. Sim. Seria bom se a gente não precisar chegar nesse ponto, né? Acho que isso que é mais importante, você prevenir em vez de ter que combater quando já está num cenário assim insuportável. Foram lá aquele tanto de pessoas que foram mortas, não estou entrando no mérito se eram culpados ou inocentes, não é essa questão, mas se formos lá hoje, eu e você, por exemplo, não conseguimos nem entrar lá. Continua dominado pelo poder paralelo, quer dizer, vidas se perderam, inclusive de policiais, e o domínio continua na mão dos criminosos. Então, só gerou violência. Eu prevenir para não ter que chegar nesse nível, né? Que acho que é o trabalho que vocês estão fazendo e que acho que é bem interessante e muito necessário. Sim. E, Marcos, eu queria que você deixasse também, para quem escutou até agora e achou o projeto interessante, quiser saber mais da sua trajetória ou do projeto mesmo, eu queria que você falasse onde que as pessoas podem se informar das ações que vocês estão fazendo, seja no site da prefeitura, não tenho certeza de onde a pessoa consegue acompanhar isso, e também as suas redes para a pessoa poder estar acompanhando você fazendo esse trabalho que é bem interessante. Olha, minha rede social é Marcos, né, _Crispim,
né, underline duplo, né, Marcos Crispim. E a PBH, né, a Prefeitura de Belo Horizonte, @PBH, a coordenadoria, ainda a gente não tem um site específico, vai saber das nossas ações pelo site da Prefeitura, fica sabendo, tanto nas redes sociais como no site próprio da PBH, lá normalmente mostra essas ações nossas, e no nosso perfil também consegue o projeto social, embora hoje eu não estou lá devido ao meu ofício, né? Tive que me afastar, mas o Comunidade em Ação também tem nas redes sociais, em todas as redes sociais, tem lá os cursos, as atividades, a história do projeto, os jovens que ainda estão se formando. Amanhã mesmo nós teremos 2 formaturas, essa semana já tivemos mais 2, de jovens que a gente tem mostrado um norte diferente do que aquilo que o caminho fácil, né, que não é fácil nada, que leva à perdição, tem levado muitos, né? Aí a gente oferece inclusão, oferece capacitação e dá as chances de jovens a buscar um futuro melhor fora da criminalidade. E os nossos trabalhos estão lá no nosso perfil também. Legal, muito obrigada, Marcos. Eu vou acompanhar também agora. Não conheci o projeto, conheci assim, de ver nas redes sociais, uma coisinha ou outra, mas é bem interessante quando você conta assim pra gente como que funciona. Acho que, aliás, até para outras cidades também se inspirarem, começarem a fazer mais esse tipo de ação. E queria te agradecer pela participação, te agradecer por compartilhar tudo isso com a gente e agradecer ao seu reino agora. Muito obrigada, Marcos. Eu que agradeço. E terá outros também lá, por exemplo, a gente está apresentando. Em breve terá aí um microcrédito para os empreendedores, para fomentar aqueles que estão trabalhando e querem ampliar ou iniciar o seu próprio negócio, que a gente acredita que o melhor projeto social que tem é o trabalho. Então, quando você dá dignidade para pessoas e oportunidade para trabalhar, esse sim é um transformador social. Eu agradeço a você, agradeço aí pela oportunidade de estar junto aqui, compartilhando um pouquinho disso. Muito obrigada, até a próxima. As opiniões do convidado não representam a posição do Damas de Ferro enquanto instituição.